Aprenda a ficar sozinho, porque nenhum homem é livre enquanto depende da presença dos outros para sustentar a própria mente. A solidão não é um mal, ela é um teste. Quando todos se afastam, resta apenas aquilo que você construiu dentro de si. Se isso lhe causa medo, é sinal de que você se negligenciou por tempo demais. O homem que foge do silêncio foge do próprio julgamento interior. Eu aprendi que a mente se fortalece quando não tem a quem recorrer além de si mesma. A companhia constante enfraquece o espírito quando nasce da necessidade e não da escolha. Muitos se cercam de pessoas para não ouvirem a própria consciência. Eles chamam isso de vida social, mas é apenas fuga. Quem não suporta a própria companhia se torna escravo de qualquer presença. A mente indisciplinada implora por distração, do mesmo modo que o corpo doente implora por anestesia. Ficar sozinho revela aquilo que foi abafado por conversas inúteis e ruídos constantes. Não existe liberdade onde há dependência emocional. O homem que precisa ser aceito já entregou o controle de si mesmo. Aprender a ficar só é aprender a permanecer firme sem testemunhas. É no recolhimento que a razão se reorganiza. Nada externo pode sustentar aquele que não se sustenta por dentro. A solidão escolhida fortalece, a solidão temida corrói. Quem teme ficar, só teme encarar aquilo que se tornou. Eu me retiro não por desprezar os homens, mas para não me perder entre eles. A mente que se governa não implora por companhia. Ela suporta o silêncio porque nele encontra clareza. A liberdade começa quando você não precisa de ninguém para permanecer inteiro. Enquanto você fugir de si mesmo, jamais será livre. Eu observo que muitos homens se aproximam uns dos outros não por virtude, mas por medo. Eles não buscam comunhão, buscam alívio. Chamam de amizade aquilo que apenas anestesia a própria insegurança. A mente fraca prefere o ruído da companhia ao esforço de se sustentar sozinha. Quem não aprende a ficar só, se agarra a qualquer presença como quem se agarra a uma tábua no naufrágio. Essa tábua não salva, apenas adia o afundamento. A dependência emocional nasce quando o homem transfere para o outro a responsabilidade pela própria paz. Nesse instante, ele deixa de governar a si mesmo. O governado vive reagindo, nunca escolhendo. Hoje está sereno porque foi acolhido, amanhã está inquieto porque foi ignorado. Isso não é estabilidade, é submissão às circunstâncias. Aquele que precisa ser querido molda o caráter conforme o olhar alheio. Ele diz o que esperam ouvir e cala o que deveria ser dito. Assim se perde pouco a pouco, até não reconhecer mais a própria voz. A liberdade não habita em quem negocia convicções por aceitação. E quem não suporta o silêncio interno buscará donos em forma de companhia. E todo dono exige obediência. Vi homens tolerarem desrespeito apenas para não ficarem sozinhos. Vi mentes aceitarem ideias pequenas para preservar pertencimento. Essa troca é sempre injusta. Nada que custe a sua dignidade vale a presença de outro. O homem inteiro se aproxima por escolha, não por carência. Ele compartilha a vida sem entregar o comando da própria mente. A dependência transforma relações em refúgios, e todo refúgio prolongado se converte em prisão. O prisioneiro agradece migalhas e chama isso de afeto. Aquele que governa a si mesmo não implora por atenção. Ele permanece firme, mesmo quando não é visto. A aprovação externa vicia mais rápido do que o prazer. Ela concede conforto imediato e cobra submissão contínua. O homem viciado em aplausos entra em desespero quando o silêncio chega. E o silêncio sempre chega. Por isso é sábio aprender agora aquilo que será inevitável depois.
Se você não aprende a ficar só, aceitará qualquer coisa para não se sentir abandonado. A mente forte prefere o recolhimento à companhia que a enfraquece. Não chame de amor aquilo que apenas preenche vazios. Relações não existem para sustentar o que você negligenciou em si. Elas existem para caminhar ao lado do que já está inteiro. Quando você se senta em silêncio consigo mesmo, descobre o quanto antes dependia de muletas. E ao perceber isso, começa o verdadeiro fortalecimento. A solidão revela dependências ocultas e ilusões confortáveis. Tudo o que é revelado pode ser corrigido. Nada cresce sem esse confronto. O primeiro passo para a liberdade é romper a necessidade excessiva do outro. Não para se tornar frio, mas para se tornar firme. Quem governa a própria mente não se ajoelha diante da aprovação alheia. Somente esse homem caminha sem correntes. Quando fico sozinho, não levo comigo distrações, levo apenas a minha mente. É nesse encontro que muitos recuam. Eles dizem que a solidão machuca, mas o que machuca é aquilo que a solidão revela. O homem que se afastou de si mesmo sente dor ao retornar. A solidão não cria monstros, ela apenas acende a luz. Quem viveu fugindo não suporta enxergar. Por isso tantos preenchem cada espaço com palavras inúteis, ruídos e presenças vazias. Eles temem o momento em que não haverá ninguém para distraí-los de si mesmos. Eu aprendi que o recolhimento não é abandono, é disciplina. A mente precisa de retiro, assim como o corpo precisa de repouso. Sem esse retiro, os pensamentos se tornam confusos e a razão enfraquece. O homem que nunca fica só, nunca se organiza por dentro. Ele vive fragmentado, dividido entre vozes externas. A solidão é o lugar onde a mente se reúne novamente. É ali que o homem percebe o que pensa, o que teme e o que deseja de verdade. Quem evita esse encontro permanece estranho a si mesmo. Não se governa aquilo que não se conhece. O silêncio não é inimigo do espírito, é seu mestre. Ele ensina sem palavras e cobra sem piedade. No silêncio, não há aplausos nem consolo. Há apenas verdade. E a verdade não se molda ao conforto. Muitos dizem buscar paz, mas fogem do único lugar onde ela pode ser construída. A paz não nasce da companhia constante, nasce da ordem interior. Sem ordem, toda convivência é ruído. A solidão escolhida fortalece porque obriga o homem a sustentar a própria mente. Ela elimina muletas emocionais. Ela expõe hábitos fracos e pensamentos indisciplinados. Por isso é evitada. O homem prefere a distração à correção. Mas quem não se corrige em silêncio será corrigido pela dor. A solidão é um campo de treino. Nela, o homem aprende a permanecer firme sem testemunhas. Aprende a não depender de estímulos externos para se manter estável. Quem atravessa esse campo retorna mais sóbrio, menos reativo, menos carente, mais inteiro. O homem que suporta a própria companhia já não aceita qualquer presença. Ele se torna seletivo, não por arrogância, mas por lucidez. A solidão ensina o valor do tempo e da atenção. Ela mostra que nem toda presença acrescenta. Algumas apenas dispersam. Quando você aprende a ficar só, deixa de confundir movimento com progresso. Descobre que avançar muitas vezes exige parar. O recolhimento não empobrece o homem. Ele o depura. Quem atravessa a solidão com disciplina encontra clareza. E a clareza é uma forma de liberdade. Percebi que muitos confundem movimento com propósito e ruído com sentido. Eles ocupam cada instante para não escutar o que se passa por dentro. Quando o silêncio se aproxima, eles o expulsam com palavras, tarefas e presenças desnecessárias. Não é o silêncio que os ameaça, é o julgamento que ele carrega. A mente indisciplinada teme aquilo que revela sua própria desordem.
Por isso, busca estímulo contínuo. O homem que não governa os pensamentos precisa de barulho para se sentir vivo. Ele enche os dias de encontros vazios e conversas que não conduzem a lugar algum. Chama isso de vida ativa. Na verdade, é apenas fuga organizada. O excesso de palavras enfraquece a razão. O excesso de estímulos dispersa a atenção. Onde tudo chama, nada se aprofunda. A mente que não se recolhe se fragmenta. E o homem fragmentado reage a tudo e decide pouco. Aprendi que o silêncio não empobrece a vida. Ele a concentra. No silêncio, o pensamento se alinha e o caráter se revela. Sem silêncio não há discernimento. Sem discernimento não há escolha consciente. Aquele que não suporta ficar só aceita qualquer direção que lhe ofereçam. Ele se move muito, mas não avança. O barulho constante cria a ilusão de progresso. Mas a ilusão cobra seu preço. O homem barulhento por fora costuma ser confuso por dentro. Ele ri demais, fala demais, opina demais. Tudo para não encarar o essencial. O silêncio exige responsabilidade. Nele não há distrações para culpar. A mente fica nua diante de si mesma. Por isso, poucos permanecem. Eles dizem que o silêncio é vazio. Mas vazio é o espírito que não suporta a própria presença. O silêncio revela o que foi negligenciado, revela hábitos fracos, desejos confusos e intenções mal examinadas. Nada disso é confortável, mas tudo isso é necessário. Quem evita o silêncio adia o amadurecimento. Quem o enfrenta se torna mais sóbrio, menos impulsivo, menos dependente, mais consciente. O homem que aprendeu a calar não precisa provar nada. Ele age sem alarde, não busca plateia, não precisa justificar cada passo. O barulho busca atenção, o silêncio constrói força. A vida do homem disciplinado é simples por fora e firme por dentro. Ele não teme ficar só porque não depende do ruído para existir. O silêncio se torna seu aliado, e aquele que faz as pazes com o silêncio já não é dominado pelo caos externo. Chega um momento em que o homem precisa decidir se continuará se distraindo ou se assumirá o peso de governar a própria mente. Fugir de si mesmo é fácil e socialmente aceito. Assumir responsabilidade interior é solitário e exigente. Por isso, poucos escolhem esse caminho. A maioria prefere entregar a própria paz às circunstâncias. Enquanto fizer isso, jamais será livre. A liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em não ser arrastado por impulsos. O homem que não se recolhe vive à mercê do que acontece fora. Ele chama isso de destino, quando na verdade é ausência de domínio. Eu aprendi que ninguém pode libertar aquele que se recusa a se enfrentar. A solidão obriga o homem a assumir aquilo que pensa, sente e escolhe. Sem testemunhas, não há máscaras que se sustentem. Nesse confronto, muitos desistem. Eles retornam rapidamente às distrações. Preferem a servidão confortável à liberdade exigente. Mas quem permanece aprende. Aprende a observar os próprios pensamentos sem obedecer a todos eles. Aprende a suportar emoções sem agir impulsivamente. Aprende a distinguir desejo de necessidade. Esse aprendizado não ocorre em meio ao ruído. Ele exige recolhimento. A mente treinada em silêncio não se desespera quando o mundo se agita. Ela permanece firme, porque não depende do exterior para se organizar. Aquele que domina a si mesmo não é facilmente provocado, não reage a tudo, não se perde em cada ofensa, não se dissolve em cada aprovação. A liberdade se manifesta quando o homem escolhe como responder. Isso só é possível quando ele se conhece, e o autoconhecimento não floresce na dispersão.
Ficar sozinho é um exercício de coragem. Coragem para olhar sem suavizar. Coragem para corrigir sem desculpas. Coragem para abandonar hábitos que apenas distraem. Quem evita esse processo permanece infantil, ainda que envelheça. A maturidade nasce do enfrentamento interior. Não há atalho. O homem livre não é aquele que está cercado de opções, mas aquele que não é escravo de nenhuma delas. Ele pode estar entre muitos sem se perder. Pode estar só sem se desesperar. A solidão lhe ensinou a permanecer inteiro. Por isso ele não aceita qualquer direção. Não se curva a pressões emocionais. Não negocia a própria consciência. A liberdade começa quando o homem deixa de fugir. E permanecer consigo mesmo se torna suficiente. Depois que o homem aprende a permanecer consigo mesmo, algo se altera de forma definitiva. Ele já não se oferece a qualquer presença, já não se curva a qualquer gesto de atenção. A solidão lhe ensinou o valor do que é essencial. Quem se sustentou no silêncio não se satisfaz com ruídos. Ele reconhece quando uma relação acrescenta e quando apenas ocupa espaço. Antes, aceitava migalhas por medo do vazio. Agora prefere o vazio àquilo que o diminui. A solidão disciplinada cria critérios. Ela afia o discernimento. O homem que se conhece não se vende barato. Não tolera desrespeito disfarçado de afeto. Não confunde presença com cuidado. Não troca a própria paz por distrações emocionais. Quem atravessou a solidão entende que a dignidade começa no interior. Ele não implora por atenção, porque aprendeu a se dar atenção. Não mendiga amor, porque aprendeu a permanecer inteiro. Aquele que dependeu menos dos outros tornou-se mais livre para se aproximar. Agora escolhe, não aceita. Compartilha, não se abandona. A solidão não o tornou amargo. Ela o tornou sóbrio. A sobriedade é uma forma de respeito consigo mesmo. O homem sóbrio não dramatiza perdas. Ele sabe que nenhuma ausência externa é pior do que a ausência interior. Por isso não se desespera quando alguém vai embora. Aprendeu a permanecer. Quem não teme ficar só, não se submete. Não negocia valores para manter companhia. Não se adapta a ambientes que corrompem a mente. A solidão lhe ensinou que estar acompanhado e estar bem são coisas distintas. Agora ele reconhece o peso de cada presença. Algumas elevam, outras arrastam. O homem disciplinado escolhe ficar só a se tornar menor. Ele não se isola por orgulho. Ele se preserva por lucidez. A solidão deixou de ser ameaça e se tornou abrigo. Nela, ele reorganiza pensamentos, corrige desvios e fortalece intenções. Esse homem já não aceita relações baseadas em carência. Ele busca alinhamento, busca respeito, busca quietude compartilhada. Quem aprendeu a ficar sozinho não teme perder pessoas. Teme apenas perder a si mesmo. E por isso permanece vigilante. A verdadeira liberdade não faz barulho. Ela se manifesta na recusa silenciosa do que não condiz com a própria consciência. Quando o homem chega a esse ponto, já não precisa provar nada. Ele caminha leve porque não carrega dependências. A solidão lhe ensinou o suficiente. E aquele que aprende isso nunca mais volta a ser escravo. Nada do que foi dito exige aplauso. Essas palavras servem apenas como lembrete. O homem que precisa ser lembrado o tempo todo ainda não aprendeu. A solidão não é um destino triste, é uma escolha exigente. Poucos a suportam porque poucos desejam governar a si mesmos. A maioria prefere ser conduzida por hábitos, desejos e vozes externas. Mas quem escolhe o recolhimento aprende a caminhar sem muletas. Ele não rejeita o mundo, apenas não se perde nele.
Aprender a ficar sozinho é aprender a não se trair. É reconhecer que nenhuma companhia compensa a perda da própria consciência. O homem que se sustenta no silêncio não se desespera diante da ausência. Ele sabe que tudo o que é essencial já está com ele. A solidão o ensinou a medir palavras, escolhas e presenças. Nada entra em sua vida sem pesar. Nada permanece sem sentido. Esse homem não é duro, é claro. Não é frio, é firme. Ele não se fecha por medo, ele se recolhe por disciplina. E quando se aproxima, o faz inteiro. A solidão lhe deu algo que ninguém pode tirar: autodomínio. Quem governa a própria mente não é arrastado por carências. Não vive implorando atenção. Não aceita migalhas emocionais. Não negocia valores por conforto. Esse homem caminha leve porque não carrega dependências invisíveis. Ele aprendeu a ficar só e por isso finalmente tornou-se livre.